Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Pelo que me conste, este é o último culto de ensino do ano de 2024. Tá certo, produção? Semana que vem, dia 24, véspera de Natal, né? Depois, na outra, dia 31, véspera de Ano Novo. Provavelmente é isso mesmo que eu acabei de falar. Eu lembro que no último culto de ensino do ano de 2023, eu também tive o privilégio de ministrar aqui e eu falei sobre reflexões, baseado em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, onde Jeremias disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu falei o seguinte, que não existe situação sem esperança. Não, Washington. Não existe situação sem esperança. O que existe são pessoas sem esperança. E disse também que esperança é crer que o amanhã vai ser melhor e que eu tenho o poder e o dever de ajudar a ser assim. Esperança é crer que o amanhã vai ser melhor e que eu tenho o poder, não só apenas o poder, mas o dever de ajudar a ser assim. A ser como? Melhor. Como que eu vou fazer isso? Plantando bem hoje. Ontem já passou, né, irmão? Não dá para voltar lá para plantar melhor. Se fez, está feito, né? Se não fez, só lamento. O tempo passou. O amanhã não nos pertence. O que a gente tem? O hoje, que é o presente de Deus. E hoje eu tenho que plantar bem. Agora, independente do meu plantio, se ele for bom ou se ele for ruim, o fato é que a colheita é certa. Amanhã nós iremos colher. Se a gente pode escolher plantar, por que não plantar bem? Se a gente pode escolher plantar, por que não plantar muito? Salomão disse assim, olha, plantem de manhã, plantem à tarde também. Por que, Salomão? Porque vocês não sabem qual a semente irá vingar. Eu estou falando disso porque o tema da ministração de hoje é a lei da semeadura. Não há como fugir. Então esse é o tema de hoje, nós vamos estudar sobre a lei da semeadura. Olha lá. Não há como fugir. Eu tenho uma leve impressão de que alguns não têm entendido muito bem este assunto. Tenho essa leve impressão porque ouço alguns comentários, algumas conversas que me levam a ter essa impressão. Tenho a impressão de que talvez não tenham entendido exatamente o que a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Um dia a Maiara disse assim para mim, Luizão, vai no mercado? Ela sabe que eu não gosto de ir no mercado. Mas eu disse, eu vou sim, minha princesa. O que é para eu fazer? Compre óleo. Se tiver cebola, traga 6. Sim, minha princesa. Fui ao mercado. Vapt-vupt. Cheguei em casa. Coloquei uma sacola em cima da mesa com 6 óleos. O que é isso? Foi o que você pediu? Eu não pedi isso, 6 óleos. Você disse, vá ao mercado comprar óleo. Se tiver cebola, traga 6. Cheguei no mercado, tinha cebola, comprei 6 óleos. Está aqui os 6 óleos. Mas não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que eu entendi. Eu tenho a impressão de que alguns assuntos a gente trata bem assim. Não foi isso que a Bíblia quis dizer, mas foi isso que eu entendi. Então eu faço assim. Gente, essa historinha não é de verdade, tá?
Só ia ser muito legal se tivesse acontecido mesmo. A única parte que foi verdade é a parte que eu não gosto de ir no mercado. Isso é verdade, o restante é invenção. Mas você entendeu? A lei da semeadura. Eu quero falar sobre esse assunto e quero abordar aqui com vocês aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Para isso eu quero começar lendo Gálatas 6, 7, que é o texto áureo deste assunto. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quando? Sempre. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Essa ministração de hoje está dividida em duas partes. Na primeira parte dessa ministração, eu quero falar sobre as 4 semeaduras que me afetam. Então, na primeira parte, nós vamos falar sobre as 4 semeaduras que nos afetam. Baseado no que a gente falar, eu vou para a segunda parte da ministração. E na segunda parte da ministração, eu quero fazer 3 afirmações. Então, nós vamos dividir a ministração nessas duas partes. Vamos para a primeira? Há pelo menos 4 semeaduras que me afetam. Primeira semeadura que me afeta, e é bem óbvia, é a minha semeadura. Aquilo que eu plantei, aquilo que eu planto, eu estou colhendo, eu vou colher. É o que a gente acabou de ler. Eu posso afirmar para você que a partir de uma determinada faixa etária, na fase adulta, quase tudo, ou grande parte do que a gente colhe, fomos nós mesmos que plantamos. Tá? Então, a primeira semeadura que me afeta é a minha semeadura. Eu sou responsável. Hoje eu tenho 40 anos de idade, eu tenho certeza absoluta que as coisas que eu estou colhendo hoje, boas ou ruins, não importa, a maioria delas fui eu mesmo que plantei. Então, essa é a primeira semeadura que me afeta. Segunda semeadura que me afeta, a semeadura dos responsáveis por mim. A semeadura dos meus progenitores, dos meus antepassados. Isso afeta principalmente a minha infância. Na minha infância, eu não colhi o que eu plantei. Eu colhi o que os meus pais plantaram. Eu comi porque meus pais plantaram. Eu vesti, eu calcei, ou não vesti, ou não comi, por causa do que os meus pais plantaram. Cresci num lar abençoado, ou num lar dividido, ou num lar maldito, mas não fui eu que plantei. Quem plantou foi os meus pais. Entende isso? Então essa é a segunda semeadura que me afeta. A semeadura dos responsáveis por mim. Mas não fui eu que plantei. Não foi. Eles plantaram. E a semeadura deles me afeta. E até na fase adulta, algumas das semeaduras dos nossos pais nos afetam também. Talvez a casa que você mora hoje não foi você que comprou o terreno. Não foi você que contratou o pedreiro, comprou o tijolo, sei lá. Foi o seu pai que fez. E você herdou. E hoje você faz o uso e fruto daquela casa. Você colhe. Foi você que plantou? Não. Você herdou. Que bênção. Que a gente tenha mais herdeiros. Que herdam e que constroem também. Mas isso é um fato. Herdei. Herança. Herança. Eu não plantei, mas alguém plantou. E eu estou colhendo. Isso é uma bênção. Ou não. Dependendo do plantio. Imagina um filho tendo que pagar a conta do pai, mas não fui eu. Mas sobrou para você. Terceira semeadura que nos afeta é a semeadura daqueles que estão à minha volta. É a semeadura daqueles que estão perto de mim. Não fui eu que plantei. Foi a minha esposa. Foi meu filho. Foi meu colega. Está do seu lado?
seja bom ou ruim o plantio, se está do seu lado, você vai acabar colhendo também. Vai respingar em você. Por quê? Porque você está lá do lado. Pensa em Jonas, gente. Deus disse assim para Jonas, Jonas 1, ô Jonas, vai para Nínive. E o que ele disse? Não vou para Tarsis. Comprou um bilhete, embarcou num barco em direção a Tarsis. Lado oposto. E ele está lá, de boa, naquela embarcação. De repente, Deus manda uma tempestade sobre aquela embarcação. Aí toda aquela tripulação, que não tinha absolutamente nada a ver com o mau plantio de Jonas, acaba colhendo a tempestade também. Meu Deus, mas o que a gente fez? Vocês nada, mas tem um cara aí que fez, e vocês estão do lado dele. Vocês vão colher também. Irmão, é assim. Aí, irmão, aqueles homens desesperados, tempestade, oh meu Deus, aí um ora para um Deus, outro ora para o outro, e agora vamos pegar os nossos bens, as nossas cargas, deu tanto trabalho para a gente conquistar, para a gente comprar tudo isso, e as pessoas que estão esperando isso tudo lá em Tarsis, não tem o que fazer, joga no mar, prejuízo, por causa de quem? Por causa daquele que estava perto deles. Eles não plantaram aquilo, mas colheram. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você. Quem é que está andando com você? Quem é que você está levando para dentro da sua casa? Quem é sua companhia? Por que, Washington? Porque você vai colher também. Não, mas é ele que está plantando. Eu estou falando para ele parar. Fala para ele parar e se afaste, porque você vai colher também. Eu não posso, então fique lá. E aí depois vem contar o testemunho, né? Ah, o irmão pregou para eu me afastar, eu não me afastei. Olha aí o que aconteceu também. Então, eu preciso tomar cuidado com as pessoas com quem eu ando. E preciso conhecer. Você conhece essa pessoa que você está andando? Porque você vai plantar, aliás, você vai colher o que ela plantou. A quarta semeadura. A gente colhe o que a humanidade, o que um mundo pecaminoso planta. O mundo está em seu plantio frenético. E a gente está colhendo o que o mundo está plantando. Irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A humanidade, a cada momento que passa, a gente planta cada vez pior. E o que você acha que a gente vai colher? Infelizmente. Aí de repente um filho de Deus descobre um câncer no pulmão. Oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Fumou a vida inteira, Luizão. Veio para Jesus, graças a Deus, Deus libertou, parou de fumar. Mas parecia uma chaminé de uma caldeira de 100 toneladas de vapor hora. Fumaça, fumaça, fumaça. Aí agora, por que isso está acontecendo comigo? Queridão, porque você plantou. Bebeu a vida inteira, veio para Cristo, de repente descobre cirrose. Ai, apóstolo, eu não entendo, o diabo. Que diabo? Só se o diabo tem seu nome. Foi você que plantou, você está colhendo. Eu acho, não estou gostando dessa mensagem. Isso não é legal, não é gostoso de ouvir. Não é, mas é verdade. E o caos é gerado na ignorância, não na verdade. A gente precisa da verdade, porque a verdade liberta. Um outro filho de Deus descobre câncer no pulmão. E ele fala, olha para si e fala, eu cresci na igreja. Eu fui fiel a Deus. Nunca coloquei um cigarro na boca. Por que isso aconteceu comigo? Ou pior, pense em uma criança que nasce com um mal
Aí você pensa, mas o que essa criança plantou? Ela nada, mas a humanidade está plantando e ela está colhendo. Nesse primeiro exemplo que eu dei, do camarada que plantou o mal e colheu o que plantou, deixa eu ler João capítulo 5, versículo 14. Olha o que olha o que aconteceu. Mais tarde, João 5,14, mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Em outras palavras, filho, sabe esse mal aí que eu tive que curar você? Isso aconteceu porque você plantou. Agora não faça mais, para que não te aconteça coisa pior. Então esse é o exemplo do camarada que plantou mal e colheu. E aquele camarada que não plantou mal e colheu mal. João capítulo 9, vamos do 1 ao 3. A gente colhe o que o mundo planta. Infelizmente é assim. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus filhos perguntaram: Rabi, ou mestre, por que este homem nasceu cego? Aí eles vão tentar responder: foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Um dos dois, né, Jesus? E aí Jesus fala: não foi não. E aqui a gente percebe aquela ideia do eu planto, eu colho o que eu planto. Os meus pais plantam e eu colho o que eles plantaram também, né? Nesse versículo 2. Porque este homem nasceu cego, foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Versículo 3, Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. O bom disso tudo, irmãos, é que Deus vai usando as situações boas ou ruins para manifestar a sua glória. Eu gosto de ler o John Wesley explicando essa passagem. Ele fala exatamente isso. Aquele homem, enquanto cego, manifestava a glória de Deus e pregava a palavra de Deus. Aquele homem, enquanto cego, anunciava o quanto Deus era bom para os outros. Essa é a mesma impressão que eu tenho quando eu vejo alguém com alguma debilidade. Eu olho para mim e falo: eu sou um reclamão. Desculpa, Deus. Obrigado porque o Senhor me tratou dessa forma. E é isso que ele fala sobre esse homem que glorificava a Deus enquanto cego e glorificou a Deus após a sua cura. O fato é que nós estamos colhendo o que a humanidade está plantando. A pessoa, ela sai de casa para trabalhar e de repente ela é alvejada. Por quê? A maldade sendo plantada e ela colheu o que a humanidade plantou. Isso é pura realidade, gente. Bom, estas são as 4 semeaduras que eu disse que falaria na primeira parte. As 4 semeaduras que nos afetam. Primeiro, a minha semeadura. Segundo, a semeadura dos responsáveis sobre mim. Terceiro, a semeadura daqueles que estão à minha volta, aqueles que estão perto de mim. E quarto, a semeadura da humanidade. Tendo isso como base, gente, eu quero fazer 3 afirmações. E aqui eu passo para a segunda parte dessa ministração. Ok? Tudo bem? Tudo certo? Primeira afirmação que eu quero fazer: nem tudo é determinação divina. Nem tudo é determinação divina. Eu sei que no meio cristão existem algumas linhas teológicas divergentes sobre diversos assuntos. Este é um deles. Enquanto eu creio e digo aqui, gente, não é acreditando que não, é destino, tinha que acontecer. Não. Acho que o senhor falou aqui outro dia sobre isso.
acreditando que não, está acontecendo porque Deus determinou. Enquanto eu não creio nisso, tem uma outra galera, uma outra linha teológica que diz que, não, está acontecendo porque Deus determinou que assim acontecesse. Mas eu vou ficar nessa outra linha teológica aqui. Nem tudo é determinação divina. Se fosse, né, e muita gente até aproveita disso para tentar justificar os seus fracassos, né? Deu tudo errado. Mas foi vontade de Deus. E ele foi lá para participar de uma prova ou disputar alguma coisa, perdeu. Foi vontade de Deus. Será? Não foi o outro que estudou mais não? Não foi o outro que se empenhou mais não? Que se dedicou mais não? Imagina o povo de Israel. Passamos 40 anos no deserto, né? Mas fazer o quê? Foi vontade de Deus. Não. Seria muito bom, irmão, porque a gente não ia ser culpado de nada, né? Não, mas aconteceu isso aí, mas Deus queria assim. Não queria, irmão. E você vai entender isso agora. Se a gente for pensar no povo de Israel, irmãos, deixa eu te afirmar uma coisa. As suas atitudes, ou as nossas atitudes no deserto, determinam quanto tempo a gente vai ficar lá. As nossas atitudes no deserto determinam quanto tempo a gente fica no deserto. Não, deixa eu melhorar isso aqui. As nossas atitudes no deserto determinam quanto tempo, além do necessário, a gente vai ficar no deserto. Assim fica melhor. Por que além do necessário? Porque é necessário a gente passar um tempo. Era necessário o povo de Israel passar um determinado tempo no deserto, mas não 40 anos. Vamos tentar traçar uma cronologia aqui, vamos ver se eu lembro. Vamos pensar da saída do povo de Israel do Egito até Números 13, quando eles vão espiar a terra de Canaã e a história desanda. Quando que eles saem do Egito? Êxodo 12. Páscoa, morte dos primogênitos. O faraó, sai daqui, seu povo maldito. E aí Moisés liderando o povo, saem do Egito, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vamos lá, embora, meu povo, aqui não é nosso lugar. Aí, de Êxodo 12 a Êxodo 19, passam-se 50 dias. O que acontece em Êxodo 19? Eles chegam aos pés do Monte Sinai. E aí acontece toda aquela história que a gente conhece, no Monte Sinai, Deus manifestando, e Deus chamando o povo para subir no monte, o povo não querendo, e Moisés subindo, passando 40 dias, e as tábuas quebradas, e o tabernáculo sendo construído. Resultado é que eles passaram 11 meses acampados aos pés do Monte Sinai. Êxodo 12, sai do Egito. Êxodo 19, chega no Monte Sinai. Números 11, eles saem, levantam o acampamento e saem do Monte Sinai. Ali já tinha passado 11, 12, 13 meses que eles haviam saído do Egito. Aí eles caminham até Cádiz Barneia, Números 13. E eles mandam os 12 espias para analisar, para espiar a terra prometida. E aí a gente conhece a história, que eles voltam com aquele relatório: olha, a terra realmente manda leite e mel, mas tem gigante, não dá para a gente entrar. E o povo começa a murmurar, e o povo diz que não vai conseguir. E Josué e Caleb: não, gente, bora, Deus prometeu que a gente vai conseguir, vamos sim, nós vamos destruir eles. Não vamos. E eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, e ali desandou tudo. Irmão, de Êxodo 12 até Números 13, passaram-se 14, 15 meses. Ali era para aquele povo confiar na palavra de Deus e invadir a terra. E tomar o que Deus falou que seria deles. Era 14, 15 meses. Por causa da atitude deles no deserto, eles passaram 40 anos no deserto.
Então a sua atitude no deserto determina quanto tempo além do necessário você vai ficar no deserto. Qual que é a afirmação que eu fiz? Nem tudo é determinação divina. É que Deus queria que eles passassem 40 anos no deserto. Jamais. Eles passaram porque eles plantaram aquilo. E simples assim. Quando a gente age mal, a gente colhe o resultado da nossa ação. E a gente experimenta o mal sim, por permissão divina? Por permissão divina. Mas a gente está experimentando por quê? Porque nós plantamos. Livro de Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Paulo diz assim, que é da vontade de Deus que todo homem se salve, ou que todo homem seja salvo, ou que é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Aí a pergunta é, todo homem está sendo salvo, ou todo homem será salvo? Não. Não sei quanta gente tem no inferno, mas tem muito. Mas Deus não deseja que todo homem seja salvo? Deseja. Todo homem é salvo? Não. Por quê? Porque o homem resolveu plantar morte, plantar pecado, escolheu rejeitar a vida eterna. Nem tudo o que acontece, acontece por determinação divina. Adão comeu daquele fruto, comeu porque Deus determinou? Não, né? Deus falou, não coma, Adão. Não faz sentido Adão comer porque não. Adão comeu porque Deus queria que ele comesse. Eu não entendo isso. Caim matou Abel. Não, Caim matou Abel porque Deus queria que Caim matasse Abel. Estava lá Deus de um lado falando, Caim, olha, o pecado jaz à porta, cabe a você, não faça isso. Aí do outro lado está o próprio Deus, Caim, mata ele. Né? Esse Deus é meu diabo. Não, irmão. Davi viu a mulher Batseba tomando banho e resolveu adulterar com ela, porque Deus mandou, né? Depois mandou o marido dela vir para enganar o marido dela, porque Deus queria, né? Depois mandou matar o marido dela, porque Deus determinou, né? Davi foi plantando mal, porque ele quis, não porque Deus determinou. E olha o que aconteceu com Urias. O que Urias tinha a ver com a história, irmão? O que Urias tinha a ver com o pecado, com a decisão de Davi de adulterar com a esposa dele? De tentar enganá-lo? Nada, mas Urias morreu. Por causa do plantio do rei dele, do amigo dele, do chegado dele, do de confiança, do peixe dele. Não, isso é da minha confiança. Leva a carta, e a carta no bolso dele, sentença de morte. Aí eu volto para aquele assunto. Cuidado, irmão, com quem que você está andando. Nem tudo acontece por determinação divina, mas a gente está colhendo o que foi plantado. Segunda afirmação. Primeira afirmação, então, diz que nem tudo acontece por determinação divina, né? Segunda afirmação é que a misericórdia de Deus nos livra. Então, aqui até um negócio para a gente respirar. Nossa, estava muito tenso. Vamos a Lamentações, capítulo 3, versículo 22, versículo 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sermos consumidos seria o resultado do quê? Do plantio. Por que nós deveríamos ser consumidos, Jeremias? Porque nós plantamos isso. Deveríamos ser destruídos, deveríamos ser consumidos, mas não estamos sendo consumidos, por quê? Por causa das misericórdias do Senhor. Então, essa é a afirmação
que eu faço. A misericórdia de Deus nos livra. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Deus. Outro dia eu estava conversando com um colega e falava isso para ele: irmão, reclama não. A gente não tá colhendo 1/3 do que a gente plantou. As misericórdias do Senhor estão intervindo o tempo inteiro, porque se a gente fosse colher exatamente tudo que a gente plantou, a gente estava lascado. Desculpa, irmão, lascado é um termo teológico que eu uso de vez em quando. As misericórdias do Senhor têm intervido. Agora, irmão, porque eu sei dessa informação, vou plantar mal, contando que a misericórdia do Senhor vai intervir a meu favor? Não, irmão. A misericórdia de Deus é um presente. Já disse aqui outra vez que a gente não deve contar com presente. Presente é presente. Você não sabe se você vai ganhar. Vou me casar. Vou chamar o apóstolo para ser meu padrinho. Vai me dar uma geladeira 2 portas. Como é que eu sei disso? Presente é presente. Não conte com presente. Então plante bem. Não, eu vou plantar mal porque o irmão falou que a misericórdia de Deus vai me livrar. Não conte com isso. Mas você acabou de falar que isso acontece. Graças a Deus que acontece. Mas o que o Senhor espera de mim e de você é que a gente plante bem. É que a gente escolha o caminho da vida e não o caminho da morte. Sabe, Sansão foi plantando mal, sendo grandiosamente usado por Deus. Foi plantando mal e o Espírito Santo o usava. Plantou mal de novo, o Espírito Santo o usava. Plantou mal de novo, o Espírito Santo o usava. Chegou um dia, irmão, que ele plantou mal de novo. E aí estufou o peito e falou: eu vou me levantar e vou destruir estes filisteus. E aí aparece um dos versículos mais tristes da Bíblia. E ele percebeu que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Plante bem. Mas lembre que a misericórdia de Deus nos livra. E a terceira e última afirmação que eu quero fazer aqui nessa noite é: a mão de Deus está em todo lugar. Primeira coisa que eu disse é que nem tudo é determinação divina. A segunda coisa que eu afirmei é que a misericórdia de Deus nos livra. E agora a terceira coisa é que a mão de Deus está em todo lugar. Mesmo quando plantamos mal, a mão de Deus estará em nossa colheita e aquela situação poderá te servir. Poderá te servir de aprendizado divino ou poderá se tornar para a glória de Deus. Deus é incrível, irmãos, misericordioso ao extremo. Sabe aquela desobediência de Jonas que eu citei agora há pouco? A Bíblia conta que Jonas desobedeceu, foi parar naquela embarcação, aconteceu aquela tempestade toda. Eles lançaram as cargas fora do barco. De repente eles viam que não tinham o que fazer mais e pediram perdão, pegaram Jonas e jogaram para fora do navio. Naquele exato momento a tempestade parou. Nada daquilo, irmãos, era para estar acontecendo se o profeta simplesmente tivesse obedecido e plantado bem. Mas aconteceu. E aí que entra a minha afirmação: a mão de Deus está em todo lugar, até mesmo nos nossos plantios ruins. Jonas capítulo 1, versículo 16, a gente vê o que aconteceu. Espantados, quem? Os tripulantes daquele barco. Com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. A mão de Deus está em todo lugar. Vou plantar mal por causa disso? Não, mas Deus, Ele é incrível. Está lá o profeta, indo para o lugar que não era para ir. E acontece toda aquela situação, e o que Deus faz? Deus se revela aos marinheiros.
Deus se revela àqueles tripulantes, ao ponto de eles fazerem um compromisso com Deus, o compromisso de servir o Deus de Jonas. Porque Deus é misericordioso demais, gente. Eu lembrei de uma outra história aqui, eu vou encerrar com ela. Atos 28. No livro de Atos 28, Paulo chega na casa de um homem chamado Públio, na ilha de Malta. O pai daquele homem estava, se eu não me engano, com febre e desinteria. Paulo ora e cura aquele homem em nome de Jesus. Aí a turma fica sabendo o que aconteceu, daí todos os doentes da ilha vão para lá. E o que acontece? Ele ora e a Bíblia diz que ele cura todos os doentes daquele canto. Isso, Atos 28. O que aconteceu em Atos 27? Um naufrágio terrível. Uma história triste até de se ler, quanto mais de se viver. Se eu não me engano, eles passaram quase meio mês naquele naufrágio. Vai, morre, não morre, morre, não morre. E todos, praticamente todos, desistiram da vida. Isso aconteceu em Atos 27. Daí em Atos 28, acontece todo aquele avivamento na ilha de Malta. E aí alguém pode dizer, tá vendo? Há males que vêm para bem. Tá vendo? Tudo isso foi Deus trabalhando aquele naufrágio para que eles chegassem na ilha de Malta e o nome do Senhor fosse glorificado naquele lugar. Só que não era para eles terem passado por aquele naufrágio. Não. No mesmo livro de Atos, no capítulo 27, versículo 10, Paulo, ele chama o capitão e fala o seguinte, tive uma impressão. Estou sentindo algo aqui. Essa viagem será danosa para a embarcação, para a carga e para as nossas vidas. O que o capitão do navio fez? Aliás, o que o general, o responsável pelos presos fez? Chamou o capitão do navio, conversou, e o capitão falou, não, está tranquilo. Você vai confiar nele ou em mim? Eu estou acostumado a fazer essa rota aqui, vira e mexe. Direto. Não, então vamos. Aí aconteceu o naufrágio. Se tivessem ouvido a revelação divina, não teriam ido, não teriam passado por aquele naufrágio. Lá no meio do naufrágio, Paulo teve a visita de um anjo e falou, olha, um anjo do Senhor me apareceu. Eu falei para vocês que não era para a gente vir. Ainda jogou na cara deles. Estamos passando por isso aqui porque vocês são teimosos, não ouviram a revelação divina. Mas aconteceu tudo aquilo, não ouviram a revelação divina. Vamos plantar. Plantaram mal, porque se tivesse ouvido, teriam plantado bem e ficado lá onde eles estavam. Plantado mal, colheram tempestade, colheram chuva, colheram naufrágio, chegaram na ilha de Malta, aconteceu um avivamento lá, mas aquele avivamento, o que é? A mão de Deus está em todo lugar, às vezes até mesmo numa semeadura ruim. É curioso isso. E às vezes a gente tenta justificar situações. Tá vendo? Aconteceu uma coisa boa, então foi vontade de Deus, não foi não. Deus foi misericordioso e a mão dele está em todos os lugares, mas não é vontade de Deus. Às vezes a gente toma uns caminhos, irmãos, a gente toma conselho, conversa com o líder, conversa com o pastor, conversa com o outro e entende. Não é, não vai, não fica, não faz. Aí dá tudo errado. Aí acontece alguma coisa boa. Tá vendo? Tá vendo? Falei pro senhor, apóstolo. Só falou que não era para eu ficar, não era para eu ir. Aconteceu uma coisa boa. Aconteceu por misericórdia de Deus. Aconteceu porque a mão de Deus está em todo lugar. Não era para você ter passado por esse auê todo. Uma vez uma galera resolveu abrir uma igreja. Eu falei, gente. Aí outros falaram, gente. Não. Aí foram dados os motivos para não. Vamos abrir. Abriu, deu tudo errado. E o resumo da história. Uma pessoa aceitou Jesus. Mas foi um caos. Pensa numa obra que foi um caos. Não precisava ter passado por aquilo. Aí, passado o tempo, a explicação, tá vendo? A gente passou por tudo aquilo.
Porque foi vontade de Deus para salvar aquela alma. Ô criatura, Deus ia alcançar aquela alma de qualquer jeito. Tá, Deus ia alcançar aqueles marinheiros lá. Mesmo se Jonas tivesse obedecido, Deus ia dar um jeito de alcançar eles. Deus ia alcançar aquela galera lá na ilha de Malta, independente de Paulo passar por lá ou não. Então a gente tenta justificar as coisas. Não, tá vendo, aconteceu uma coisa certa, foi vontade de Deus. Não foi. E essa é a ministração de hoje, gente. A lei da semeadura, não há como fugir. Então hoje nós falamos de duas coisas. Há pelo menos 4 semeaduras que me afetam. Primeiro, aquilo que eu planto. Segundo, a semeadura dos responsáveis por mim. Terceiro, a semeadura daqueles que estão à minha volta. Quarta, a semeadura da humanidade. Depois fiz 3 afirmações. Primeiro, nem tudo é determinação divina. Segundo, a misericórdia de Deus nos livra. Glória a Deus. E terceiro, a mão de Deus está em todo lugar. E amém. Se você está passando por situações ruins, se você está passando por angústia, se você está passando por dores, se você está passando por tristezas, sendo porque você plantou mal, seus pais plantaram mal, as pessoas que estão à sua volta plantaram mal, a própria humanidade plantou mal e você está colhendo isso. Deixa eu encerrar só te dando um conselho. Não deixe nenhuma sensação dessa, nenhum sentimento desse passar batido. O que você quer dizer, Wash? Eu quero te dizer para aproveitar tudo. E que todo sentimento ruim, que toda tristeza, que toda amargura, que toda dor possa ser uma alavanca, que possa te impulsionar para os pés de Cristo. Seria estúpido a gente ver uma pedra vindo em nossa direção e a gente não se desviar dela. É estúpido a gente não aproveitar esses gatilhos para ir para os pés de Cristo. E lá nos pés de Cristo a gente se entende. E lá nos pés de Cristo a gente se arrepende. Lá nos pés de Cristo a gente se resolve. Às vezes o espinho não vai ser tirado. Ora por mim, apóstolo, ora por mim, pastor, ora por mim, presbítero, ora por mim, irmão, ora por mim. E aí o que o Senhor vai te falar é: a minha graça te basta, filhão. Vai com essa até o fim, mas nós estamos juntos. E outra vez o Senhor vai te dizer: vai em paz, a tua fé te salvou. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer pela atenção. Se você puder e quiser, dê uma linda salva de palmas para o Senhor, porque Ele é bom. Aleluia.